É hora de você ver o Fred Copilot em ação. Temos a Anusha aqui para te dar uma demonstração. Então, a palavra é sua, Anusha. Obrigado. Niharika, olá, pessoal. Minha internet está um pouco instável hoje. Vou manter meu vídeo desligado. Peço desculpas por isso. Acabamos de ver muito sobre o Fred Copilot em termos de segurança, os problemas que ele pode resolver e como você pode começar a implementá-lo. Agora, deixe-me mostrar as funcionalidades em ação, e isso será mais ou menos uma análise do que Niharika acabou de mostrar em termos de adoção. Deixe-me compartilhar minha tela. Nick, você pode parar de compartilhar. Sim. Legal. Para a demonstração, vou pegar três tipos de tickets como exemplo, tickets que os agentes enfrentam no dia a dia, e vou explicar como o Fred Copilot pode ajudar os agentes a resolver os tickets mais rapidamente e produtivamente. O primeiro tipo de ticket. Então, eu tenho um ticket novinho que chegou na minha conta. Então, como um agente que está trabalhando nisso, a primeira coisa que eu geralmente tenho que fazer é tentar fazer isso com precisão para que seja atribuído a categoria e prioridade corretas e tudo mais. E é aqui que nossos campos de tickets entram em cena. Tudo que eu tenho que fazer é, quero dizer, assim que eu chegar ao ticket. O Ticket Field Suggester sugere automaticamente os campos, e tudo o que eu tenho que fazer como agente é verificar se esses são os corretos e prosseguir com a atualização. Você pode estar se perguntando como o Fred aprende. Então, o Fred aprende os campos com base nos seus tickets anteriores. E é exatamente por isso que o Nick mencionou anteriormente que você precisa de pelo menos 100 tickets de resultado com propriedades atribuídas. Com base nesses 100, o Fred começa a sugerir para qualquer um dos novos. Atualmente, estamos suportando a funcionalidade de adição do Fred Copilot para 7 propriedades padrão, que são prioridade, impacto, urgência, grupo, categoria e subcategoria. Em breve, também estaremos expandindo isso para suportar propriedades personalizadas, para que seus agentes não precisem mais olhar para as propriedades. Eles podem entrar diretamente no ticket. Então, é isso que o ticket vai sugerir. E, uma vez que eu classifique o ticket como agente que está aqui, a próxima coisa que eu gostaria de entender é se esse problema está acontecendo com frequência, se há mais alguém que está resolvendo isso, e se já existe uma resolução encontrada na minha conta. E é aí que nossa funcionalidade registro de tickets similares entra em cena. Então, se houver um ticket semelhante existente para um ticket, você verá um banner dizendo desbloquear uma resolução de problemas mais rápida. Um agente pode simplesmente entrar. E é aqui que mostramos a lista de tickets não resolvidos e resolvidos dos últimos 6 meses. Então, como agente, tudo o que eu tenho que fazer é verificar se há tickets resolvidos se houver outra pessoa que o tenha resolvido. Posso pedir ajuda a ela. Também posso abrir o ticket. Entendo o resumo sobre como o ticket foi resolvido e obtenho mais insight. E também posso usar os tickets não resolvidos para ver se este ticket tem ocorrido com frequência, pois pode haver problemas que são como uma potencial instância maior que está ocorrendo. E é isso que os tickets não resolvidos tentam fornecer como insight. Então eu vejo este ticket, vejo que não houve nenhum problema ocorrendo nos últimos dias sobre isso. Então, ok, isso não é algo que ocorre com frequência. Eu entendi como isso pode ser resolvido. Agora posso voltar ao meu ticket e seguir em frente com a resolução. Então, registro de tickets similares que ajuda o agente a entender melhor como gerenciá-lo. E a próxima funcionalidade sobre a qual vamos falar é o registro de respostas. Normalmente, para um agente que abre um ticket, uma vez que ele compreende o problema, ele terá que fornecer a resposta sobre como isso pode ser resolvido. Mas temos uma funcionalidade chamada gerador de respostas que evita tudo isso. O que ele faz? Uma vez que clicamos em Gerar resposta, o Fred Copilot analisa artigos de solução disponíveis e os tickets de resultado. Se o Fred encontrar a informação certa sobre como isso pode ser resolvido, ele redige a resposta diretamente, de modo que tudo o que um agente precisa fazer é verificar se isso é bom o suficiente para o problema aqui, ou se ele precisa adicionar algo. Digamos que eu queira adicionar algo, mas em termos genéricos, como: por favor, me avise.
Ok, então, vamos supor que esse agente seja alguém que é novo no sistema e não tem um inglês muito bom. Também temos um recurso que pode ajudar o agente a melhorar a forma como escreve. E é exatamente aí que nosso assistente de escrita entra em cena. Eu posso simplesmente escolher o texto que escrevi e clicar em reformular. E veja, Fred reformulou isso de uma maneira melhor para que eu possa enviar. Então, essas são basicamente as duas funcionalidades, gerar resposta e assistente de escrita, que podem ajudar os agentes a responder a um ticket muito mais rápido e a responder a um ticket de uma forma melhor, sem cometer erros de digitação ou ortografia. Isso ajuda a melhorar como a entrega de serviço, ou seja, toda a qualidade da entrega de serviço. Então, legal. Estou feliz com a resposta. Vou enviar isso para o Azim e tenho certeza de que isso resolverá o problema. Então, vou fechar o ticket. Mas agora, como posso torná-lo à prova de futuro? Como posso garantir que isso seja adicionado como uma nota de resolução para que qualquer novo ticket que chegar, as pessoas saibam que é assim que esses tickets podem ser resolvidos e é assim que usamos o gerador de notas de resolução. As notas de resolução são geralmente uma forma comum na indústria em que salvamos as notas de fechamento de um ticket para que os supervisores, administradores ou até mesmo novos agentes possam entender como um ticket é fechado. Portanto, geralmente é um processo muito longo em que alguém precisa redigir tudo completamente e salvá-lo. Mas com o gerador de notas de resolução, todo o processo é reduzido a apenas um clique. Assim, tudo que um agente precisa fazer é ir para a seção de resolução dentro do ticket, clicar em gerar resposta, e o Fred analisa o ticket. Gera uma nota de resolução que consiste em causas raiz, ações tomadas e a resolução. Eu posso prosseguir e salvá-la. E uma coisa a notar é que também usamos as mesmas notas de resolução para gerar respostas para os tickets futuro. Então isso se torna um recurso muito importante, até mesmo para a resposta do Fred. E houve perguntas sobre controle de acesso. Então, voltar à resposta sugerida e adicionar um comentário. Então, você pode estar se perguntando: ei, eu tenho um agente que tem acesso a apenas 3 grupos. O gerador de respostas irá analisar todos os tickets existentes ou respeitará os controles de acesso que este agente possui. Todas as funcionalidades do Fred que desenvolvemos respeitam completamente os controles de acesso. Portanto, quando o Fred está gerando essa resposta, ele analisa apenas os artigos aos quais este agente tem acesso e apenas os tickets que este agente específico pode acessar. Legal. Vimos 4 recursos: o sugeridor de campos de ticket que ajuda agentes a triagem dos tickets mais rapidamente. Também vimos um sugeridor de ticket semelhante que ajuda agentes a entender como podem gerenciar um ticket melhor. Vimos o sugeridor de respostas, que os ajuda a gerar a resposta diretamente. Vimos o assistente de escrita, que ajuda a melhorar a forma como os agentes escrevem as respostas. E também vimos as notas de resolução, que ajudam a gerar a resolução. Com um clique, deixe-me ir para outro tipo de ticket e mostrar algumas outras funcionalidades tão legais. Este é outro ticket que existe há 2 meses. Como um agente que entra de uma maneira para entender isso melhor, eu tenho que passar por cada uma das conversas de resposta. Este ticket é pelo menos mais simples. Ele tem apenas 7 conversas, mas em um serviço de atendimento comum, às vezes as conversas podem ultrapassar 20 e passar por cada um dos tickets. Significa que o tempo de resolução se torna muito mais longo. E é exatamente aí que o gerador de resumos entra em cena. Como um agente que chega, posso simplesmente clicar em adicionar resumo. Fred faz o trabalho de ler toda a conversa. Fred gera rapidamente uma resposta. E tudo o que eu tenho que fazer é ler, entender o que aconteceu. E posso prosseguir e resolver isso. Legal, isso é para o gerador de resumo. E o próximo tipo de ticket que quero mostrar é o tradutor, que é uma das funcionalidades mais aguardadas em nosso copiloto Fred. O que um tradutor faz? Legal, então a maioria das organizações está, atualmente, em várias nações. Tem funcionários multilingües, mas os agentes que analisam os tickets podem ou não estar familiarizados com o idioma. E é exatamente aí que o tradutor Fred ajuda. Como funciona? Vamos supor que eu sou um agente que
trabalha em inglês que usa todo o portal do agente em inglês. E eu tenho um solicitante que abriu um ticket em alemão. Assim que chego ao ticket, vejo uma opção para traduzir. E assim que clico em traduzir, Fred traduz automaticamente o ticket para o meu idioma, o idioma do agente. E tudo o que eu tenho que fazer é entender qual é o ticket. Posso seguir em frente e redigir a resposta. E, enquanto eu redijo a resposta, quero dizer, se eu estiver usando o gerador de respostas, posso escolher diretamente o alemão como meu idioma e gerá-la. Ou eu posso apenas redigir a resposta e enviá-la. Portanto, também estamos trabalhando em uma melhoria onde os agentes não precisam se preocupar com qual é o idioma do solicitante. Eles podem simplesmente redigir a resposta e o Fred faz o trabalho de traduzi-la para o solicitante. Há muito trabalho em tradução, ajudando a gerenciar áreas, como notificações por e-mail rapidamente. Mas isso é para tradutores. Então, vimos algumas características que podem ajudar os agentes a gerenciar melhor seus tickets. Agora, também vou falar sobre mais uma característica que ajuda os agentes a terem uma solução de longo prazo para qualquer ticket que estão ocorrendo com frequência, que é o gerador de artigos de solução. Portanto, acabamos de ver que há muitos problemas de VPN surgindo na conta. Quero dizer, uma solução a longo prazo. E uma maneira de desviar esses tickets será criando um artigo de solução, como o Fred faz isso. Tudo o que eu tenho que fazer é ir para Soluções, clicar em Gerar artigo de solução e digitar o tópico Problemas de VPN e clicar em Ir. Então, Fred gera automaticamente o artigo, mas agora vamos falar sobre como isso funciona exatamente isso. Também foi uma das perguntas. Então, como isso funciona? Fred analisa os tickets de resultado nos últimos 90 dias, observa as resoluções dentro desses tickets e usa essas informações para gerar o artigo, de modo que o artigo gerado seja completamente contextual e específico para a conta. Novamente, em termos de acesso, como mencionei anteriormente, nós apenas consideramos os tickets grupo aos quais este agente tem acesso ao gerá-los, para que nenhuma informação que deveria ser confidencial seja exposta ao agente. Legal. Então eu gero o artigo. Posso ir em frente e salvá-lo. Deixe-me apenas selecionar rapidamente a pasta e a categoria. Eu vou em frente e salvo. E está publicado. E dentro da lista de artigos, também mostramos claramente se um artigo foi gerado usando o Fred, para que os agentes saibam, os administradores saibam como tem sido o uso do Fred.